Oi, aqui é o Toicinho e hoje colocaremos mais alguns pontos de interrogação na sua cabeça com Mistérios da Humanidade. Tema de hoje: a Montanha dos Mortos. Tema sugerido pelo nosso inscrito John Rambo. Em 2 de fevereiro de 1959, 9 experientes montanhistas russos se reuniram formando um grupo que deu início a uma expedição, na qual ocorreria um fato que mais tarde se transformaria em um dos grandes mistérios do nosso mundo. Um grupo foi formado para uma expedição ao norte das Urais, em Oblast de Sverdlovsk, liderado por Igor Dyatlov. Consistia em 8 homens e 2 mulheres. A maioria era estudantes ou eram graduados, e todos possuíam bastante experiência em excursões e alpinismo em áreas com fortes nevascas. O objetivo da expedição era alcançar o Torten, que no Mansi significa não vá até lá. Esta rota, naquela temporada, era classificada como categoria 3, ou seja, a mais difícil. O grupo viajou de trem para Ividel, cidade ao centro da província de Oblast, desembarcando ali em 25 de janeiro. Eles então tomaram um caminhão para Vizay, o último assentamento inabitado ao norte, começando a marcha em direção ao Torten em 27 de janeiro. No dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Udin, foi forçado a voltar devido a problema de saúde. Em 31 de janeiro, eles chegaram na beira de um morro e prepararam-se para escalá-lo. Em um vale silvestre, eles estocaram comida e equipamento extra, que seriam utilizados mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a descer. Ao que parece, eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte, mas devido à piora nas condições meteorológicas, com tempestades de neve e declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo de Kholat Syakhl, que no Mansi significa Montanha dos Mortos. Quando perceberam o equívoco, eles decidiram parar e montar acampamento no declive da montanha. Dyatlov, o líder da expedição, combinou que mandaria uma mensagem telegráfica para seu clube esportivo assim que o grupo retornasse a Vizay. Estimava-se que isso ocorreria por volta de 12 de fevereiro, mas mesmo com o passar da data, não houve nenhuma reação, pois atrasos eram comuns em expedições desse tipo. Em 20 de fevereiro, depois que familiares dos viajantes exigiram uma operação de resgate, os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de buscas, que eram formadas por professores e alunos voluntários. Como nada adiantou, o exército e a força policial foram envolvidos, com aviões e helicópteros requisitados a juntar-se à operação. Em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram o acampamento abandonado em Kholat Syakhl. A barraca estava arruinada, e um conjunto de pegadas seguiam até a margem de um bosque próximo, estando coberta por neve após 500 metros. Na beira da floresta, sob um grande e antigo pinheiro, foram encontrados o resto de uma fogueira, juntamente com os 2 primeiros corpos, descalços e usando apenas a roupa de baixo. Entre o pinheiro e o acampamento estavam outros 3 corpos, mortos em posição que sugeria que estivessem tentando voltar às barracas. Todos foram encontrados separadamente. A busca pelos 4 esquiadores restantes levou mais de 2 meses. Eles foram finalmente encontrados em 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravina dentro da mata próxima ao pinheiro. Tirando o fato de alguns estarem com roupas de baixo, não viam nada de muito estranho no caso, até começar as investigações e as autópsias. Para começar, as investigações determinaram que os esquiadores rasgaram suas barracas de dentro para fora, fugindo a pé sob forte nevasca de alguém ou de algo. O exame dos 4 corpos, encontrados em maio, deixaram as coisas ainda mais estranhas. 3 deles apresentavam ferimentos fatais, sendo 2 com fraturas cranianas e 2 com extensas fraturas torácicas. A força necessária para provocar tais ferimentos teria de ser extremamente alta. Um dos especialistas comparou até com uma colisão de carro. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivessem sido esmagados por um alto nível de pressão, ou de dentro para fora. Apenas um dos mortos tinha um ferimento externo considerável, estava sem a língua. A análise das roupas identificou que elas continham um elevado nível de radiação. Outro fato misterioso foi de que os 9 tinham queimaduras feitas por algo inexplicável e apresentavam uma coloração cor de laranja, muito forte. E alguns deles estavam com partes do corpo envelhecidas. Levi Ivanov, chefe da investigação, disse durante uma entrevista em 1990
que nos meses de fevereiro e março de 1959, diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado a visão de esferas voadoras brilhantes em volta da área. Ivanov afirmou na mesma entrevista que já na época do incidente imaginaria haver algum tipo de relação entre os casos. Inicialmente especulou-se que o povo indígena Mansi poderia ter atacado e assassinado o grupo por invadir seu território, mas as investigações indicaram que a natureza das mortes não suportaria tal tese. Apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis, e eles não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Evidências sugerem que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite, quando já estavam dormindo. O veredito final foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 1959, devido à ausência de parte culposa. Os documentos relativos ao caso foram então arquivados, sendo divulgados ao público somente na década de 1990, ainda com diversas partes ausentes. O que poderia ter assassinado brutalmente 9 pessoas? O que os fizeram fugir desesperados de sua barraca? O abominável Homem das Neves? Alienígenas? O governo soviético, que não era nenhum santo? Quem sabe um dia a gente possa descobrir. Mas enquanto isso, só nos resta um grande ponto de interrogação em nossas cabeças. Muito obrigado pela atenção. Nos ajude se inscrevendo no canal, clicando no gostei e compartilhando o vídeo. E nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.